Salomão perdeu a salvação? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E para responder as nossas perguntas, temos aqui o nosso professor, pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você fazer sua inscrição, dar um toque no sininho e deixar aqui o seu joinha. Assim você vai ser sempre avisado quando tivermos um vídeo novo no canal. E não se esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, escreva para teologia@icp.com.br. Vamos ficar muito felizes de responder a sua dúvida. Agora chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. A pergunta de hoje veio de Angélica da Silva, de Palmeiras dos Índios, Alagoas. Ela pergunta se Salomão perdeu a salvação? O que você nos diz, professor? Janaína, a pergunta da Angélica ela é muito importante e esta pergunta é feita por todos aqueles que começam a estudar a Bíblia. Nós encontramos, até mesmo na internet, muitos falando sobre este assunto, discutindo o tema. Será que Salomão perdeu a salvação? E por que surge esta pergunta? Porque quando nós estamos lendo sobre a vida de Salomão, que está no primeiro livro de Reis, começa ali no finzinho do primeiro capítulo e vai até o final do capítulo 11, nós vemos que Salomão, humildemente, para que Deus lhe dê sabedoria para governar o povo, a nação de Israel, e realmente, e Deus lhe dá, atende o seu pedido, lhe dá sabedoria, ele é usado poderosamente nas mãos de Deus. Foi o período, o reinado de mais prosperidade da nação de Israel. Ele expandiu o reino tornou-se realmente muito rico, o povo foi muito abençoado. Mas, quando nós chegamos no capítulo 11, nós vemos que Salomão se envolveu com a idolatria. E eu já ensinei aqui que pior ainda do que a prostituição é a idolatria. Por quê? A pessoa deixa de adorar a Deus e vai servir, sacrificar a outros deuses. E foi o que Salomão fez. E Deus se indignou com Salomão. Tudo isso está registrado no capítulo 11 do primeiro livro de Reis. E não fala neste registro se Salomão se arrependeu ou não deste terrível pecado, o pecado da idolatria. E pelo fato do texto não falar, é que gera esta dúvida: será que Salomão perdeu a salvação por ter adorado, sacrificado a deuses estranhos? E veja que o sacrifício a um destes deuses era o sacrifício de criancinhas, o sacrifício ao deus Moloque, uma coisa muito terrível. E como eu disse, de fato não fala se ele se arrependeu. Mas, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, Salomão escreveu o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes, escreveu também 2 salmos e outras obras. Por exemplo, ele escreveu sobre botânica e outros provérbios. Mas, particularmente, o livro de Eclesiastes, quando nós lemos, nós vemos que ele foi escrito por alguém já com idade avançada. E ele fala que tudo neste mundo, as riquezas, o trabalho, tudo, as conquistas, tudo é vaidade. E o seu livro termina no capítulo 12, vou até ler o versículo 13. De tudo que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, Angélica, os estudiosos da palavra de Deus dizem que este livro é um livro escrito por Salomão em idade avançada e arrependido. Este é o argumento daqueles que acreditam que Salomão
não perdeu a salvação, que ele foi salvo sim. Mas na verdade, Angélica, não tem um versículo explicitamente falando que Salomão se arrependeu. Este, como eu disse, é uma argumentação de teólogos piedosos que temem a Deus, que ensinam que Salomão arrependeu-se sim, e citam Eclesiastes. E como existe uma dúvida, não tem um texto que fala explicitamente que ele perdeu a salvação, que ele não foi salvo, mas também não tem um texto que fala explicitamente que ele foi salvo. E na dúvida, Angélica, até na nossa justiça, na justiça humana, na dúvida, a pessoa é considerada inocente. Quando o juiz está julgando alguém e não tem como provar se a pessoa cometeu ou não aquele delito, aquela pessoa é considerada inocente. Então vamos trazer esta justiça humana para responder a sua pergunta. Ora, existe uma dúvida, porque, como eu disse, não tem um texto explicitamente falando que Salomão foi condenado e nem um texto falando explicitamente que Salomão foi salvo, foi perdoado. Como a misericórdia de Deus ela é infinita, a graça de Deus ela é infinita, o amor de Deus é infinito, então, na dúvida, Angélica, é melhor ficar com aqueles teólogos, estudiosos que ensinam que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele estava bem velho e arrependido do pecado da idolatria. Eu entendo, Angélica, que não faz nenhum sentido, na dúvida, ficar com a opinião daqueles que acham que Salomão foi condenado. Tá bom, Angélica? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos que irão assistir este vídeo e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Ótima explicação, professor! E se você aí de casa também gostou da explicação, não esquece de dividir com os seus amigos e familiares. Assim você vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo. E lembre-se, sempre que você tiver uma dúvida, envie para o nosso e-mail teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Fique com Deus!